Saudações, meu amigo, saudações, minha amiga, tudo bem contigo? Eu sou Eduardo Favro e hoje teremos a quarta aula de Matemática 2 para Agronomia. Vamos lá? Vamos para as dúvidas, pessoal? Dúvidas? Sem dúvidas? Preparados para a prova amanhã? Não consegui entender. Até a aula 12, pera lá. Você fala daquela lista? Pera aí, deixa eu achar aqui ela. Tá, vou abrir aqui a lista. Tem 1, 2, 3, 4, 5. Para vocês verem até as derivadas parciais, não foi? Aqui, derivadas parciais primeira e segunda ordem. Agora, qual é o número dela, eu não sei. Querem fazer alguns exemplos de derivadas parciais? O que vocês querem fazer? Vamos. Pronto? Até onde eu falei? Então, vou pegar essa função f de x, y é x ao quadrado mais y exponencial de x menos 3y ao cubo. Eu quero calcular del f e del x, que é a derivada parcial de f em relação a x. Se eu derivar x ao quadrado y, dá o quê? 2xy mais y vezes a derivada de elevado a x é x,
E aqui no 3y ao cubo eu não tenho x, então a derivada dá 0. Depois eu vou calcular a derivada de f em relação a y. X ao quadrado vezes y fica x ao quadrado, mais y elevado a x. É como se fosse 3y, eu derivo 3y, fica 3, então e elevado a x vezes y, eu derivo, fica e elevado a x. Por último, a derivada de menos 3y ao cubo fica 3 vezes 3, 9, y ao quadrado. Dúvidas? Entenderam? Sim. Ó, eu tenho f de x, y é x ao quadrado y, mais y elevado a x menos 3y ao cubo. Eu quero calcular a derivada parcial de f em relação a x. Então agora eu estou imaginando que y é constante. X ao quadrado vezes uma constante. Se eu derivo x ao quadrado vezes uma constante, não é 2x, que é derivada de x ao quadrado, vezes a constante, mais a constante vezes a exponencial. Se eu tivesse 5 exponencial, a derivada não seria 5 vezes a exponencial? Então, eu tenho y, que é constante, vezes e elevado a x, quando eu derivo da y vezes e elevado a x, menos a derivada de 3y ao cubo. Aqui não tem x, então o 3y ao cubo é uma constante. Derivada de constante é 0. Melhorou? Então vamos fazer outra. Parcial de f em relação a y. Agora o meu x ao quadrado é constante vezes o y. Derivada de, sei lá, de 5y não é 5? Derivada de 10y é 10? Derivada de x ao quadrado vezes y é x ao quadrado. Mais y vezes uma constante, a mesma coisa. Fica constante. Menos derivada de 3y ao cubo, a regra do tombo, fica 3 vezes o exponente y, o expoente menos 1. E é isto. Certo? Vamos para 2g de UV. É quem? É seno de U ao quadrado. Fazer U ao quadrado vezes U ao cubo. Lá em matemática 1, se eu tivesse f de x fosse seno de 3x ao quadrado, que jeito que eu derivaria isso? Meu f' de x seria quem? A regra da cadeia, derivada do seno,
aplicado no de dentro, vezes a derivada do de dentro. Não é isto? Derivada do seno é cosseno, aplicado no 3x ao quadrado, vezes a derivada de 3x ao quadrado é 6x. Então, eu posso escrever que meu f' de x é 6x cosseno 3x ao quadrado. Certo essa parte em uma variável, todo mundo lembrou? Então agora eu tenho o que? Eu tenho meu g de uv é seno de u ao quadrado v ao cubo. Se eu quiser calcular del g del u, que é a parcial de g em relação a u, vou fazer a mesma coisa. Derivada do seno aplicado no u ao quadrado v ao cubo, vezes a parcial em relação a u do de dentro, u ao quadrado v ao cubo. Derivada do seno é cosseno, aplicado no u ao quadrado v ao cubo, vezes a derivada de u ao quadrado v ao cubo em relação a u, fica o quê? 2u v ao cubo. Então, posso reescrever 2u v ao cubo cosseno de u ao quadrado v ao cubo. Entenderam? Então, vamos para parcial de g em relação a v. Del g, del v. De novo, a derivada do seno, aplicado no u ao quadrado seno de v ao cubo, vezes a parcial, agora em relação a v, de u ao quadrado v ao cubo. Derivada do seno é cosseno, aplicado u ao quadrado v ao cubo, vezes derivada de u ao quadrado v ao cubo dá 3 u ao quadrado v ao quadrado. Então fica Então posso reescrever como u ao 3 u ao quadrado v ao quadrado cosseno de u ao quadrado vezes o v ao cubo. Dúvidas? A imagem tá boa, dá para ver tranquilo. Ok. Dúvidas nesse exemplo? Tranquilo.
pegar uma função de 3 variáveis, x, y sobre z. Eu quero calcular a parcial de h em relação a x, ou seja, del h, del x. Del em relação a x, eu não posso escrever x vezes y sobre z, minha função h. Então fica x vezes uma constante, a derivada de x vezes uma constante é a constante. X, y sobre z. Do mesmo modo, a parcial de h em relação a y, del h, del y, é del sobre del y de y vezes x sobre z. Então fica y vezes uma constante, eu derivo, fica constante, fica x sobre z. Por último, tem derivada de h em relação a z. Eu posso olhar del sobre del z de xy vezes z a menos 1. Então fica constante, xy vezes z a menos 1, eu derivo z a menos 1. Fica menos 1, z a menos 2. Então posso escrever menos xy sobre z ao quadrado. Dúvidas? Aqui esse exemplo fica bem claro que nem sempre a gente precisa aplicar a regra do produto e do quociente. Porque inicialmente teria um quociente aqui, mas o z está só no denominador. Então posso escrever xy vezes z a menos 1. Se eu pegar essa função, h de uv é u vezes exponencial de u vezes h. Eu quero calcular del h sobre del u, ou seja, a parcial de h em relação a u. Eu não tenho u vezes exponencial de uv ao quadrado, então não tenho um produto. Eu tenho que fazer a derivada do primeiro. Derivada de u é 1 vezes a segunda mais a primeira vezes a del sobre del u de e elevado a u v ao quadrado. Então fica e elevado a u v ao quadrado mais u. Derivada do exponencial é a própria exponencial, vezes a derivada do que está lá dentro é v ao quadrado. Então eu posso reescrever e u v ao quadrado mais u v ao quadrado
e elevado a uv ao quadrado. Se eu quiser colocar exponencial em evidência, uv ao quadrado, que multiplica 1 mais u v ao quadrado. Tranquilo, pessoal? Então vamos calcular del H sobre del V. Parcial de H em relação a V. Agora eu não tenho mais um produto de duas funções. Eu tenho U, que é constante, vezes a derivada em relação a V de E uv ao quadrado. Então fica U, derivada da exponencial é E elevado a uv ao quadrado, vezes a derivada do expoente, que é U, é 2uv, correto? Então posso escrever 2u ao quadrado v vezes exponencial de u v ao quadrado. Conseguiram entender? Quatro. Quinto. Se eu tiver x ao quadrado y vezes 1 sobre menos y, eu quiser del f, del x, a derivada de f em relação a x. Tá vendo que o x está só no numerador? Então eu posso reescrever como x que multiplica, quer dizer, x ao quadrado, que multiplica y sobre 1 menos y. Derivada de x ao quadrado 2x vezes a constante y sobre 1 menos y. Então fica 2xy dividido por 1 menos y. Del f, del y. Agora eu tenho que olhar como um quociente. Derivada do primeiro vezes o segundo menos o primeiro vezes a derivada do segundo tudo isso dividido pelo segundo 1 menos y ao quadrado. Aí a gente vai calcular as derivadas. Derivada de x ao quadrado y em relação a y fica x ao quadrado. Copio o segundo menos o primeiro
vezes a derivada do segundo, que dá menos 1, dividido pelo segundo ao quadrado. 1 menos y ao quadrado. A gente pode fazer as multiplicações. Fica x ao quadrado menos x ao quadrado y mais x ao quadrado y. Dividido por menos y ao quadrado. Cancelo x ao quadrado y. Fica x dividido por 1 menos y ao quadrado. Tudo bem? Conseguiram acompanhar? Querem fazer exercício de limites, curva de nível, gráfico? Vocês querem ver? Oi. Vou. Faz tempo que eu tô pra passar, ainda não passei. Vou ver se eu passo pra vocês entregarem até no fim de semana. De nada. Oi. Paraboloide. Você tem aí qual que seria o exemplo que você não conseguiu entender? Você não entendeu nada. Entendi. Imagina que eu tenho f de xy é x ao quadrado mais y ao quadrado. Se eu pegar o C1, quem que é o C1? Vamos pegar o C0. C0 é quem? É o f de xy igual a 0. Mas o f de xy é x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 0. X ao quadrado mais y ao quadrado C0. O
o x é maior ou igual a zero, o y é maior ou igual a zero. Isso só vai ser igual a zero quando os dois forem igual a zero. Então, o x e o y precisam ambos ser igual a zero. Então, achei um ponto. C1. Quem que é o C1? É o f de xy igual a 1. X ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1. Isso aqui é o que? É uma circunferência, não é? Uma circunferência de raio 1, centrada em 0, 0. Se eu pegar C igual a 2, C igual a 2 vai ser f de x e y igual a 2. Substituindo, fica x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 2. Então, vai ser uma circunferência de raio raiz de 2. Então, aqui é meu x, aqui é meu y. C igual a 0 vai ser aqui na origem. C0. C igual a 1 vai ser aqui. E C igual a 2. Vai ser a bolinha de fora. Significa que no 0, 0. A função está na altura 0. No círculo de raio 1, a função está na altura 1. E no círculo raio raiz de 2, seria raiz de 2, 1, 0. Então, no raio de raiz de 2 está na altura 2. Tá vendo que a altura é sempre a raiz do raio? Se eu tivesse um círculo de raio, sei lá, 4, não, de raio 2, estaria na altura 4. Se tivesse o x, o y e o z. A função não era f
de xy era x ao quadrado mais y ao quadrado. Se eu fizer x igual a zero, que eu vou ter f de 0,y igual a y ao quadrado. X igual a zero não representa o plano YZ. Então, no plano YZ vai ser uma parábola. Mais ou menos assim. E se eu fizer o y igual a zero, o que eu vou ter? Eu vou ter o f de x, 0 igual a x ao quadrado. Y igual a zero não é o plano XZ? Então, no plano XZ, meu gráfico também é uma parábola. Mais ou menos assim. Aí eu ligo elas. Mais ou menos. Aqui é a parábola. Então ela vem aqui por fora. Aqui mais para cima. Uai. E pronto. Mais ou menos assim o gráfico. Conseguiu visualizar mais ou menos? Certo. Algum limite em particular? Deixa eu ver se eu acho. Então tem o limite quando x e y tende a 0, 0 de xy sobre y menos x à quarta. Eu pego o caminho mais simples, x igual a 0. Se x for 0, fica limite quando y tende a 0, de 0 vezes y sobre y menos 0. 0 vezes qualquer coisa é 0. Limite quando y sobe a 0 de 0, que dá 0. Se eu pegar o caminho y igual a 0, limite quando x tende a 0,
x vezes 0 sobre 0 menos x à quarta, x vezes 0 dá 0, dividido por x à quarta continua dando 0, e no limite dá 0. Então, os dois caminhos mais básicos, x igual a y, x igual a 0, y igual a 0 deu 0, só que esse limite não existe. Aí, tá vendo que o y está próximo de x à quarta? Se o y fosse x à quarta, embora desse 0 no denominador, então eu não posso dividir. Mas se eu fizesse x vezes y, ficaria x vezes x à quinta. Então, aqui no numerador eu tenho um x à quinta. Seria interessante que no denominador aparecesse um x à quinta, para cancelar o x à quinta ficar 1. Então, é isso que eu vou fazer. Eu vou pegar y menos x à quarta, vou fazer ele ser um x à quinta. Então, eu pego y menos x à quarta, faço ser igual a x à quinta. Isolo o meu y. Y é quem? É x à quinta mais x à quarta. Então, faço limite quando x tende a 0. O x continua x, o y é x à quinta mais x à quarta. Dividido por y é x à quinta mais x à quarta menos o x à quarta. Fica o limite quando x tende a 0. Eu faço o produto no numerador. Fica x à sexta mais x à quinta dividido por x à quinta mais x à quarta menos x à quinta. O x à quarta um cancela com o outro. Sobra o x à quinta. Eu divido x à sexta por x à quinta. Fica limite quando x tende a 0. X à quinta, a sexta sobre x à quinta dá x. X à quinta sobre x à quinta dá 1. Limite de x mais 1 quando x tende a 0 dá 1. Então, achei um caminho que o limite deu 1 e o outro caminho que o limite deu 2. Logo, o limite que eu tinha, limite de x, y, de x, y tende a 0, 0. De y menos x à quarta não existe. Entenderam? Querem que eu faça outro? Tentar fazer o terceiro. Terceiro seria limite quando x e y tende a 0, 0 de x ao quadrado y dividido por y mais 3x ao cubo.
Se eu pegar o caminho x igual a 0, fica limite quando y tende a 0, de 0y sobre y mais 0. 0 vezes y dá 0, dividido por y continua dando 0. Então dá o limite quando y tende a 0 de 0, que dá 0. Então aqui eu tenho y mais 3x ao cubo, isso se aproxima de zero, é como se o y fosse mais ou menos x ao cubo. Então, o y é x ao cubo, no numerador ficaria x ao quadrado vezes x ao cubo, ficaria um x à quinta. Então, eu chamo o denominador, forço ele a ser x à quinta. Então, eu pego y mais 3x ao cubo, é x à quinta. Então, meu y é x à quinta, menos 3x ao cubo. Então, fica o limite, quando x tende a 0, de x ao quadrado vezes x à quinta menos 3x ao quadrado vezes quem? Vezes o y, que é x à quinta menos 3x ao cubo. Esse é meu y, mais o 3x ao cubo. Fica igual ao limite. Quando x tende a 0, fica x à sétima menos 3x à quarta dividido por x à quinta, que o 3x ao cubo cancela com menos 3x ao cubo, fica x à quinta. Eu faço a divisão, limite, quando x tende a 0, de x ao quadrado menos 3 sobre x. Limite quando x tende a 0 de 3 sobre x. De um lado dá mais infinito, do outro lado dá menos infinito. Então, esse limite não existe. Deixa aqui. Veja os limites laterais. X tende a 0 mais... e x tende a 0 menos. Ok. Então esse limite aqui em cima também não existe. Acho que o último deve ser o mais complicado. Deixa eu tentar fazer ele. Limite quando x e y tende a 0, 0, de x e y ao quadrado dividido por y mais x ao cubo.
Se eu fizer x igual a x igual a 0, eu vou fazer as contas e vou achar que o limite, blá blá blá, vai ser igual a 0. Agora eu vou pegar o denominador e vou chamar ele de x elevado a k, porque eu não sei qual que é o k que vai funcionar, eu chamo ele de x elevado a k. Não sei se é x a quarta, x a quinta, alguma outra coisa. Então eu faço y mais x ao cubo é igual a x elevado a k. Então meu y é x elevado a k menos x ao cubo. Então fica o limite. Quando x tende a 0, o x continua x. O y ao quadrado fica x elevado a k mais x elevado ao cubo ao quadrado. Dividido por y. É x elevado a k mais x ao cubo. Não, é menos x ao cubo, né? Aqui é menos. E aqui em cima também é menos. Menos e menos. Mais x ao cubo. Então fica o limite. Quando x tende a 0. Eu vou manter aqui. Eu vou colocar o x ao cubo em evidência. Fica x ao cubo, que multiplica x elevado a k menos 3, menos 1, tudo isso ao quadrado, dividido por x elevado a k. Fica o limite quando x tende a 0. X ao cubo ao quadrado dá x à sexta. X elevado a k menos 3 menos 1 ao quadrado eu mantenho assim. Dividido por x elevado a k. Eu multiplico x à sexta por x. Fica limite de x elevado a... Quando x tende a 0, de x elevado a sétima sobre x elevado a k vezes x elevado a k menos 3 menos 1 ao quadrado. Agora eu faço o k ser igual a 7. Se o k for igual a 7, vai ficar o limite quando x tende a 0 de x elevado a sétima sobre x elevado a sétima, x elevado a k menos 3 fica x elevado a quarta menos 1 ao quadrado. Cancelo x à sétima, fica o limite quando x tende a 0 de x à quarta menos 1 ao quadrado. X vira 0, fica menos 1 ao quadrado. Menos 1 ao quadrado, que dá 1. Então, achei um caminho que o limite deu 1. Como eu já tinha achado caminhos que o limite dava 0, eu posso concluir que o limite não existe. Como achei
Então, pelo caminho x igual a 0, o limite é 0, e pelo caminho, qual o caminho que eu tomei? Eu tomei x elevado a k menos 3. Então é y, x elevado, depois eu tomei o k igual a 7, fica x elevado a 7 menos x ao cubo. O limite é 1. Segue que o limite não existe. Então esse limite aqui não existe. Eu acho que esse foi o mais difícil de todos. Vocês conseguiram entender ou não? Agora que eu estou olhando esse segundo limite que a gente calculou, eu copiei errado. Tá vendo aqui que o meu y eu tomei x à quinta menos x ao cubo? Só que aqui embaixo eu coloquei x ao quadrado. Então aqui é x ao cubo vezes x ao quadrado vai dar x à quinta, vai dar x ao quadrado menos 3 x ao quadrado menos 3, o limite vai dar 3. Do mesmo modo, eu achei um limite que deu um caminho que deu 0, um caminho que deu 3. Então o limite não existe. Certo, pessoal? Querem mais limites? Dois.
Pessoal, o que vocês querem agora? Falar um pouco da avaliação de amanhã. Marcar o horário. Que horário a gente deixa para amanhã a prova? Eu lembro, acho que tinha alguém que falou que trabalhava de noite, alguma coisa assim. Ia ser à noite. Não, vai ter questão de múltipla escolha. E vai ter questão pra ter que entregar. Vai ter que escrever no papel. Tirar uma foto, passar para PDF e anexar. Vocês querem das 18 às 20, duas, das 6 às 10 ou das 5 às 9? Qual que vocês preferem? (18 horas) ou 17 horas? Todo mundo falando das 18. Podemos manter as 18, então? 18 horas até as 22 horas. Oi. Oi? Entendi. Aí mais pra chegando perto da próxima a gente vê. Pode ser? A gente passa pra uma quarta, por mim sem problema, não tem problema não. Todo mundo concordando, tá valendo.
Das 18 às 22. Foi, todo mundo falou, não foi? No chat. Aqui embaixo. Das 18 às 22. É bem colorido. Parecendo um carnaval. Querem mais algum exercício, alguma coisa? Podemos encerrar por aqui. Então é isso, gente. Muito obrigado. Aí amanhã a prova vai ser pelo Teams. Todo mundo instala, sei lá, o aplicativo CanScan. Deixa eu anotar aqui. Não, vai ficar na tarefa mesmo. Vai ter uma aba de tarefas e vai ficar os exercícios para vocês fazerem. Tranquilo? Sim, sim. Então, muito obrigado, boa prova e até semana que vem.